Debati-me muito com o tema desta apresentação, porque fiz uma tese de doutoramento sobre experiências de quase morte. Não queria que isto se tornasse uma coisa seca, árida e técnica. E acho que como muitas pessoas que fizeram doutoramentos, eu tive 2 dias bons, que foi o dia que comecei e o dia que terminei. E é preciso depois disto um período de quarentena. E enquanto eu estava a preparar esta apresentação, percebi que o meu longo período de quarentena ainda não tinha terminado. Esta tese foi um processo difícil, perdi o meu irmão enquanto a fazia e passei muitos anos imersa na morte. Mas também aprendi que a morte traz esperança, como se a morte fosse o ponto ômega para onde todos eventualmente voltamos. Quem é que aqui nunca ouviu falar de experiências de quase morte? Not you. We talked before. who never heard anything about near-death experiences? So, everyone knows a little bit. Toda a gente sabe um pouquinho. Mas de uma forma muito reduzida são experiências mentais e emocionais de grande intensidade e repletas de conteúdos invulgares de caráter transcendente, místico ou esotérico, porque passam pessoas que foram declaradas clinicamente mortas durante um curto espaço de tempo. E graças às técnicas de reanimação que temos hoje em dia, há muita gente que passa por estas experiências. Calcula-se que entre 10% a 20% das pessoas reanimadas. Estas experiências podem acontecer noutros contextos, até podem ser induzidas propositadamente, já vou falar disso a seguir, ou até podem acontecer espontaneamente quando alguém vai a passear na rua e acontece-lhes qualquer coisa ao nível da consciência. Nós não sabemos o que é a consciência. Estamos aqui todos conscientes sem conseguir definir o que é a consciência. Não se preocupem porque os cientistas também não sabem. E então estas experiências são altamente transformadoras. Quem passa por elas, passa por todos aqueles elementos que as pessoas já ouviram falar, nomeadamente aquela experiência da luz ao fundo do túnel. Nós temos esta expressão, vi a luz ao fundo do túnel. Portanto, há aqui qualquer coisa ao ponto ômega, há esta esperança, não é? Qualquer coisa que acontece e que é muito, muito importante para quem passa por este processo. Portanto, as pessoas, vou dizer isto muito resumidamente, as pessoas sentem sair do corpo, veem-se de cima, atravessam um espaço parecido com um túnel, encontram familiares que já partiram, às vezes animais de estimação, figuras religiosas, figuras espirituais. Têm, por vezes, acesso a uma revisão de vida onde, em frações de segundo, veem tudo o que fizeram de bom e de mau na vida e percebem, ou sentem, melhor do que perceber, tudo o que fizeram aos outros fazem a si mesmas. Fica aqui a mensagem subliminar. E depois percebem que há ali um ponto em que têm que retornar, porque se continuarem a avançar em direção a esta luz incomparável, que emana amor incondicional, independentemente do que as pessoas são ou foram, não vão conseguir voltar. E às vezes têm à espera delas um corpo em sofrimento, que está a ser reanimado, que está em muito mau estado. Mas sentem que a missão delas não acabou, ou algo ou alguém as empurra e dizem, bom, tens mesmo que voltar, isto ainda não acabou para ti, então volta. As pessoas voltam. Com uma coisa muito diferente, que é a certeza absoluta que a vida e a morte são 2 faces da mesma moeda. A moeda da existência. E vêm com uma coisa que nós todos andamos à procura e que todas as religiões do mundo andaram à procura, que é o sentido da vida. Sabem de onde vêm, sabem para onde vão e sabem exatamente o que é que vêm cá fazer. E por isso as experiências de quase morte são este ômega de que falei. E agora, vamos ver se o vídeo funciona, se tudo correr bem. Ok. Alguém conhece este vídeo? O nosso engenheiro de há pouco não vale, talvez ele conheça. Alguém conhece este vídeo? O que é que acham que isto é? Isto é o momento em que um óvulo
passa ao estado de embrião. Portanto, todos nós começamos assim, com uma explosão de luz. Isto é uma explosão de átomos de zinco e indica exatamente este momento da passagem. Eu gosto de pensar que isto é o alfa. É o sítio onde nós todos começamos também com uma explosão de luz. E que se calhar a vida começa e acaba assim, com uma luz. E também gosto de acreditar, porque sou psicóloga, que este é o momento onde houve um ato de amor, independentemente do que aconteceu com os nossos pais, que se nos fabricaram de modo consciente, ou se aquilo foi um acaso de uma noite de verão mal dormida. Aquelas células sentiram amor uma pela outra e produziram um ser humano. E talvez este mesmo amor seja o amor que as pessoas sentem quando encontram aquela luz na experiência de quase morte e que as transforma para sempre. Então, por isso, a vida e a morte são dois momentos de transformação, onde estas pessoas que passaram por a experiência de quase morte dizem que apenas mudaram de estado de consciência. Mais uma vez, esta questão da consciência, onde eu nem me vou meter hoje. Mas há uma mudança de estado. É altamente transformadora e nada volta a ser o mesmo. Detalhes técnicos à parte. Esta sou eu, com 3 anos, com o meu pai. Eu adorava o meu pai. Era o meu ídolo. Infelizmente, a nossa relação mudou quando eu me tornei adulta. E quando ele morreu, nós não falávamos há 8 anos. Ele teve um AVC, esteve em coma. E eu estive com ele no hospital a fazer as pazes possíveis, porque ele estava em coma profundo. No início eu via, mas depois já não. E muitas vezes quis abraçá-lo, quis deitar-me na cama com ele, quis abraçá-lo e fazer as pazes da maneira que era possível, para além de falar com ele. Eu sei que ele ouvia-me. Depois no fim deixou de me ouvir. Mas era impossível, porque ele estava numa unidade de cuidados intensivos com aquela parafernália toda de equipamentos que o mantinham artificialmente vivo. E houve um dia que eu lhe disse: podes ir, está tudo bem entre nós. E nesse dia ele morreu. Portanto, ele morreu sem que eu o pudesse abraçar. Anos mais tarde, cá está a minha tese de doutoramento, que defendi numa universidade inglesa patrocinada pela generosidade da Fundação Bial. Que sem ela estas coisas não seriam possíveis. E então o que é que eu tentei fazer aqui? Eu estava muito interessada nos estados ampliados de consciência como ferramenta de autodescoberta em primeiro lugar, porque sim, é verdade no meu caso. Quando me diziam isto, quando eu fui tirar psicologia, os psicólogos vão lá todos para tratar-se, eu ficava muito zangada. Mas é verdade. Eu fui lá para me tratar e nem sequer sabia que tinha tanta coisa para me tratar e que isto vai levar até ao último dia da minha vida. Mas também percebi que as ferramentas convencionais não chegavam. E então comecei a interessar-me muito por estados ampliados, pela consciência, e fui aprender hipnose. E o que eu resolvi fazer foi tentar induzir a experiência de quase morte através de hipnose em voluntários saudáveis e perceber se eles conseguiam ter aquela experiência fenomenológica da saída do corpo, do encontro com os parentes mortos, aquelas conversas telepáticas todas. Conseguiam voltar sem risco, naturalmente. E se lhes aconteciam várias coisas que são efeitos tipificados. Um deles é a perda do medo da morte. Isto para mim era muito importante. Tenho o sonho, se calhar um dia alguém pega nele, de ajudar com este método pessoas que estão a morrer. Construí um protocolo de hipnose. Não costumo trabalhar com protocolos, mas aqui tinha que ser, era um estudo padronizado. E resolvi testar o protocolo em mim mesma de muitas maneiras, algumas delas perigosas, que eu vou abster-me de mencionar aqui. Acabei por ter a minha experiência de quase morte e acabei por conseguir abraçar o meu pai. Então, num destes testes, para verificar se a experiência era segura para os voluntários que se iam submeter a ela,
Houve um dia que, de olhos fechados, sentada numa cadeira, portanto, em perfeitas condições de saúde, tanto quanto eu sabia, eu consegui finalmente deitar-me naquela cama do hospital com o meu pai. E, de olhos fechados, neste estado introspectivo, pude abraçá-lo. E quando ele morreu, levou-me com ele. Portanto, o meu pai foi o meu guia nesta experiência do lado de lá. E sentimos subir. Estilhaçámos assim milhões de fragmentos de luz e fomos direitos àquela luz da qual senti que fazíamos parte. E veio esta sensação de amor incondicional. Dele por mim, de mim por ele, e daquela luz por nós os dois e pela nossa experiência difícil de pai e filha. O meu pai pediu-me desculpa por não ter sido o pai que eu gostaria. E eu disse-lhe que não havia desculpas nenhumas a pedir, porque ele foi o pai que eu precisei. E foi o pai que eu precisei para estar hoje aqui. Porque se eu não precisasse de me tratar tanto da nossa relação, eu nunca tinha encontrado estas ferramentas e muitas outras que me levam a estar aqui hoje e a falar das experiências de quase morte como um estado ampliado de consciência mais extremo que existe, porque se situa entre a vida e a morte. E foi aí que eu encontrei sentido para uma coisa que durante anos me atormentou, que era a minha relação com ele. E de alguma forma, eu acho que é por isso que as experiências de quase morte são tão transformadoras, porque nós encontramos sentido para a vida. As pessoas até podem pensar, bom, mas então se aquilo do lado de lá é tão bom, por que é que não vamos para lá todos? Pois é, há muitos estudos feitos com suicidas que sobrevivem às tentativas de suicídio e quando voltam nunca mais contemplam tal possibilidade, porque percebem o valor da existência e o valor da experiência humana e o valor das dificuldades e o valor das dores. E então, claro, não temos nenhuma explosão de átomos de zinco, não é possível, mas temos muitas imagens ao longo da história, muitas experiências, muitos relatos, milhares e milhares e milhares e milhares de relatos, de pessoas que dizem o que é que foi para elas morrer. Gosto particularmente desta imagem. Estas experiências transformam, claro. Mas eu não estou aqui a propor que as pessoas se submetam a coisas destas. Nada que se pareça. Não é preciso ter uma experiência de quase morte para nos transformarmos. O que é preciso, de facto, é encontrar sentido para a nossa experiência de vida. Isto pode ser feito de muitas maneiras. Eu costumo pensar que esta busca pela identidade é um pouco como subir uma montanha, onde no cume, lá no cimo, mais alto do Everest, estamos nós mesmos. Está a nossa identidade. Está aquele flash de luz do início, que é exatamente quem nós somos. E há muitos caminhos para lá chegar. O cume é só um, os caminhos são inúmeros. Mas é sempre um caminho de autoconhecimento. E quando eu andava na escola e nos ensinavam Sócrates, eles diziam, conhece-te a ti mesmo. A gente encolheu os ombros, que não queria dizer nada. Na segunda metade da vida, começa a dizer, e dizia o Jung, passamos a primeira metade da vida a arranjar problemas e a segunda a resolvê-los. Se calhar é verdade. Então é isto. Eu acho que as experiências de quase morte são um caminho ao autoconhecimento, à autoobservação, das áreas da nossa vida que precisam de mais luz, precisam de ser iluminadas, para nos trazer a espaços de mais harmonia connosco. Porque quando estamos em paz connosco, não nos fazemos mal e também não fazemos mal aos outros. E se calhar neste momento do mundo, onde há cada vez mais relatos destes e de outras experiências que as pessoas têm de transformação radical, se calhar é isto
que a humanidade precisa, porque estamos aqui neste espaço de crisálida, vou usar aqui a metáfora desta conferência em que aqui estamos hoje, da borboleta. Nós estamos aqui num espaço de dissolução, onde já não somos a humanidade que éramos, mas não fazemos a ideia do que é que vem a seguir. E de certeza que não queremos que desta crisálida saia um telemóvel, ou um robô, ou uma tecnocoisa, que até assustaria o próprio Frankenstein. Queremos sair melhores humanos. E podemos todos propor-nos a isso, com as ferramentas que para nós fizerem sentido. Por acaso trago aqui esta pedrinha no bolso. E deixo esta sugestão, isto foi uma oferta aqui da organização, que nos deu uma pedra com uma borboleta a todos. E se calhar fica esta sugestão, porque o nosso inconsciente trabalha através de símbolos e a borboleta é o símbolo da psique. Nunca ninguém a viu, mas existe. Lá está, voltamos à história da consciência. E vão à praia, se puderem, atirem uma pedra ao mar, com aquilo que não vos interessa carregar para a vossa vida, e levem uma pedra convosco. E desenhem uma borboleta, como intenção de transformação. Fazendo isto de forma consciente. Qualquer coisa que vocês queiram que morra em vocês, para que se possam dar à luz de uma forma consciente. E pouco a pouco, se calhar a Eva vai começar a contar aqui borboletas humanas, porque todos podemos ganhar asas. Muito obrigada.